Olá, estamos de volta com o Dedo da Questão, passeio pela memória com o Sérgio Rezzi. Hoje é dia 5 de setembro de 2023. Sérgio, tudo em paz? Seja bem-vindo, mais uma semana. Mais uma semana, a gente fica, vamos dizer, analisando, né? Pensando, Lembrando. A Sorocaba que a gente viveu, né? Muitas pessoas foram embora, né? É um problema. Quando você envelhece com saúde, vamos chamar assim, né? Que você fica olhando à sua volta e não vê mais o que você via há alguns anos atrás, não é? E isso é uma coisa que faz a gente pensar, analisar e olhar, né? Mas é bola para frente, É, né? lógico, sem dúvida alguma, não é? Mas... Você sempre foi um construtor, né? Você sempre esteve abrindo caminhos, essa energia você não perdeu. Eu não perdi a energia. Graças a Deus, eu ainda penso, olho e vejo. Mas nem sempre aquilo que, vamos dizer, o que está em volta de você, não são situações, pessoas que se modificaram também. E as coisas mudam e nem tudo acontece como você gostaria que acontecesse. E aí é onde você se recolhe um pouco, né, e fica. Eu tenho visto e analisado, por exemplo, Sorocaba. A Sorocaba que você também, nós vivemos, né? Hoje, quem que vai na praça? Onde é o centro de Sorocaba hoje? Você não tem mais aquele famoso centro, a Praça Coronel Fernando Prestes. É uma praça. Quem que vai hoje no Sorocaba Clube, no Clube União Recreativa, no Círculo Italiano? Você não tem mais comemorações na praça. Antigamente você tinha comemorações, até a banda tocava, até a própria banda da Polícia Militar tocava no coreto da praça ali. Hoje isso não tem mais. Antigamente os comícios políticos, por exemplo, eram feitos aonde? Na Praça do Mercado. Aliás, nem comício político não tem mais hoje, vai todo mundo para a televisão, né? Hoje é a internet, está todo hoje mundo lá. É internet e televisão. Então, o que você vê, olha a transformação que aconteceu. O Campolim, o bairro Campolim, eu me lembro do Campolim, era uma propriedade rural da família Campolim. Já comentei aqui. Seu Aquiles Campolim, ele era diretor do grupo Antônio Padilha. Ele constituiu uma família importante aqui em Sorocaba. Eles tinham aquela área, pertencia à família Campolim. A cidade acabava na Washington Luiz. Não, a cidade acabava onde hoje é a Faculdade de Direito. Ali no... Para baixo da Faculdade de Direito, eu me lembro que os Paulo Pence Pereira, os Abdala, que não é que lotearam, que eles começaram a construir casas por ali, né? E a Faculdade de Medicina que veio para lá, o hospital, tudo isso puxou para lá. Porque antigamente o João de Camargo era rural. Era rural. Você não tinha... Para você ir para Votorantim, você ia pela estradinha de Votorantim. Eu me lembro que tinha a chácara da família Caracante. A gente passava por ali, que passa por baixo hoje do viaduto da Raposo Tavares. Você não tinha Raposo Tavares. Então, se ia para... O meu pai, ele ia em Votorantim. Logo que você chega em Votorantim, tinha uma bica d'água, muita água muito boa. Papai ia lá trazia garrafões de água para a gente beber em casa. Olha só. Olha que coisa que era Sorocaba. Então, o João de Camargo era completamente fora do centro. Entende? E é uma coisa gozada. E essa é a evolução, é evidente que é a evolução. Tá?
E hoje, por exemplo, Praça Coronel Fernando Prestes, quer dizer, a praça central da cidade, o próprio comércio, que era um comércio na Rua 15, com a Barão do Rio Branco, Álvaro Soares, tem o comércio, ainda tem, mas são grandes lojas de departamento, Casa Bahia, isso e aquilo. As lojas que antigamente, que eram lojas ali na rua, na Barão do Rio Branco, tinha Rosana Modas, tinha o DGG, tinha os Itron, tinha a Padaria Moderna, tinha a loja Bom Gosto, era da família do César Cassar, tinha o Nicoloto e Bichirene. As lojas ali eram as lojas que vendiam roupas, vendiam como diz, tem o Cevabre, família Cevabre, que é uma loja importante. Os Cossermelli, inclusive Cevabre, que é Cossermelli, Zitron, moravam lá na coisa. A família Cossermelli e os Latorre, tinham loja Latorre, tinham a Galeria dos Calçados, a gente comprava lá. Os Verrone era mais para baixo, né, lá. Então, essa Sorocaba tinha a Casa Aliança dos Calçados, na Rua Doutor Braguinha. Você falou da Rosana. A Rosana era uma liderança da comunidade judaica de Sorocaba. Era a família. Sorocaba tinha uma comunidade judaica. Tem os Goldman, tinha o DGG, tinha o Zitron, tinha alguns nomes, né? Eu me lembro perfeitamente. Era uma comunidade ativa, uma comunidade importante aqui em Sorocaba. Você sabe que eu esqueço... Isso, olha, não é que sumiram. Não se vê mais, não se fala mais. Né? Essas mudanças que ocorreram na vida, vamos dizer, social da cidade. Né? Eu me lembro fugiu o sobrenome, não sei se você vai lembrar, que acho que era o filho do Moisés, que ele é o médico hoje do Einstein, em São Paulo, né? Era o Eppelman. Isso. Tinha a família Eppelman, o pai do Moisés. O Moisés foi embora para Israel. Tinha o Idal Eppelman. O Idal estudou comigo. Né? Teve um irmão deles que morreu num acidente de automóvel, aqui logo ali na entrada de Sorocaba. Né? E vamos dizer, a cidade, as pessoas, os nomes das famílias tinham repercussão na cidade. Hoje não tem mais. Hoje você não vê quem que frequenta Sorocaba Clube. Era um lugar onde a gente ia, né, sábado, durante o dia, mesmo durante a semana eu ia jogar snooker no Sorocaba Clube, ou no Recreativo. Era um local de frequência. Entende? O que você está dizendo, Sérgio? Não tem mais. Isso que eu ia falar, que é um mundo real, né, onde as pessoas elas tinham esse contato pessoal, né, que hoje ele praticamente está restrito. A família Xerep tinha o melhor restaurante de Sorocaba, que depois também foram lá para o OK, famoso OK. Entende? Então, essa mudança, né, que a gente... Vamos dizer... Eu sei que você usa a rede social, né? Seja o WhatsApp, talvez Facebook, Instagram, porque as pessoas hoje, seus netos, por exemplo... Olha, a minha família... Eu não uso rede social. Você usa o WhatsApp, né? Não, eu recebo mensagens, eu me relaciono, né, dentro da nossa família, a gente tem tudo. Mas eu não tenho... Facebook, dizer, essa Instagram... troca, isso aí eu não faço. Mas quando você vai envelhecendo, né? A minha idade já deu para a gente, vamos dizer, avaliar. E muita gente que era do meu tempo também não está mais aí. Entende? Hoje, por exemplo, foi o filho do Dr. Sérgio Bálsamo, foi lá na concessionária. Né? Eu encontrei com ele, foi lá para ver o negócio de um automóvel, tudo. Eu perguntei, e o Sérgio? O meu pai aposentou, meu pai
era um médico conceituado, né, aqui em Sorocaba, Sérgio Barros. Inclusive, nós somos colegas de ginásio, no tempo de ginásio. Mas é que o que eu mostro para você que você tinha o Largo do Rosário, onde morava famílias de Sorocaba. Até hoje ainda tem a casa onde morava o Dr. Milton Tavares. E tinha uma série de casas que morou. Era o Fernando Giardini, que foi dentista, foi oficial da Polícia Militar, a família do Fiuza, o Paulo Fiuza, Renato Guimarães. Do lado de lá era a família do doutor Elvídio Rosa, os parentes do doutor Elvídio Rosa, entende? Você sabe que você está falando... A gente conhecia todo mundo, e era tudo ali, tudo em volta, né? Eu estou procurando aqui, não consigo achar, na editora Contexto, que era também de uma família judaica, que estudou com você no Estadão. Como que é o nome dele? Me fugiu aqui. Eu sei que ele saiu e montou a editora Contexto, né? E também era dessa, vamos dizer, dessa turma nova, né? Olha, eu me lembrei agora do Jaime Pinsky. Jaime Pinsky, é esse que eu estava... O Jaime Pinsky é professor universitário da USP. Fundador da editora Contexto. Ele está vivo, a gente de vez em quando se fala. Tá? Eu até convidei ele para vir, mas perdeu a referência. Ele perdeu as referências que ele tinha aqui na cidade. Entende? Eu já falei para você do Zeppelin. Né? Os judeus que vieram para Sorocaba, eles vieram na primeira Revolução Russa, né? Quando os Goldman expulsaram a família todos. Goldman. Tinha a vidraçaria Goldman, eram gente, vamos dizer, importante na cidade, gente que ajudou, trabalhou, desenvolveu, entende? E da mesma forma que os sírios libaneses, não, olha a família José Miguel, né? O Bárbara Miguel, família José Miguel, os espanhóis que a gente lembra deles todos aí, a família do meu pai, os Rez, os Latuf, né? Os Abu Samra. Então, você tem... Mas, infelizmente, né? Infelizmente, a gente... vamos dizer, o tempo passa, a idade vai vindo, você onde está? Já foi. Sérgio, a gente está na semana Semana da Pátria, né, que a gente chama, semana de 7 de setembro, na próxima quinta-feira. O que você lembra dessa celebração em Sorocaba, desde que você era pequeno e ao longo do tempo, assim? Eu fiz parte da banda do Estadão. Eu era um dos líderes da banda, tocava repique na época, e você tinha o desfile, as escolas, tanto as municipais como as estaduais, participavam do desfile, que começava lá em cima, na Cesário Mota, e vinha descendo, passava no Largo São Bento e descia a Rua 15, né? Passava a Rua São Bento, Rua 15, e depois ia... Como a gente fala, a dispersão era no Largo do Rosário. Entende? As escolas desfilavam todas, passavam por ali, era uma coisa... E tinha as fanfarras, não é? E uma coisa interessante, quem que eram os porta-bandeiras? Geralmente eram os porta-bandeiras, eram os rapazes mais bonitos, mais altos, mais coisas. E as moças também, né? Eu não vou falar nomes aqui porque eu posso magoar alguém, acabar magoando alguém aí, mas tinha uma turma, entende, que era os porta-bandeiras das escolas. Eu achei que eram os melhores alunos, então eram os mais bonitos. Não, os mais bonitos, mais altos, mais, entende, as moças bonitas, tudo. Era um outro tipo de vida, sabe? A gente... A exibição da beleza era uma coisa diferente do que é hoje. Entende? Você não via, por exemplo, você vai lá no famoso Campolim, você vai ver lá o que é. É um monte de rapaziada
em volta de mesas de bebida, de cerveja, disso e daquele, de conversa, de música, de barulho, que naquele tempo você não tinha isso, né? Que era tudo aonde? Em volta da nossa Praça Coronel Fernando Prestes, entendeu? Um outro bar, por exemplo, Bar Serrador, eu me lembro muito bem que foi parar na Praça do Fórum, no Largo do Fórum ali. Né? Ficava na esquina, ali na esquina da Cesário Mota com o Largo do Fórum. Era isso que tinha. Era Sorocaba, era bem menor, é lógico, a cidade era bem menor, outro tipo de, vamos dizer, de povoamento, né? Muita gente que veio de fora, muita coisa diferente. Enfim, a mudança foi muito forte, muito grande. Você fala dessa questão dos jovens, mas uma coisa que me parece que é anterior a você e vai ser posterior a todos nós é esse anseio dos jovens de irem no bar, beber. Isso sempre teve, né? Sempre. Não, tinha, mas não era um... Porque não, é a tal história. Hoje, a população é muito maior. Então, a população de jovens também é muito grande, né? E no meu tempo de rapaz, meus 18, 20, 25 anos, existiam outros costumes, né? E outras limitações, né? A gente era... Ó, só para você ter ideia, nós sabíamos o nome dos policiais. Quem que era policial naquele tempo? Tinha a Polícia Civil, que eram os que levavam a gente para a cadeia, punha quando a gente fazia alguma besteira, né? E os policiais não eram policiais militares que faziam a guarda das ruas, era a Guarda Civil, entende? Que depois foi absorvida, depois de muitos anos, foi absorvida pela própria Polícia Militar. Né? Mas a gente conhecia todo... Eles sabiam quem a gente era e a gente sabia quem eles eram. Essa era o tamanho da cidade, tudo se desenrolava. No máximo, ia para o Largo do Líder. No máximo. Quando abriram a primeira pizzaria no Largo do Líder. Olha... Todo mundo queria ir lá. Tinha o cinema? Não, todo mundo não, mas... Não, o cinema do Largo do Líder já existia. Depois abriram a pizzaria. Depois abriram o cinema lá em Santa Rosália, na praça. Entende? Olha, para você ter ideia de como funcionava, a gente ia a pé lá para Santa Rosália no cinema. Olha que diferença que é hoje. Hoje? Entende? Não dá nem para pensar. Mas essa Sorocaba não volta mais, é evidente, né? Sérgio, você lembrou aí do 7 de setembro, do desfile, você no Estadão tocando Repique. Repique é um caixa, você tem o caixa, você tem o surdo, tem o caixa, tem a zabumba e tem o repique. O repique é uma caixinha, ela que dá o ritmo. É ela que dá o ritmo, né? É daí que vem a herança do Serginho. O Serginho é um grande percussionista do Brasil. O Serginho, eu fui a um show dele em São Ele é profissional, Paulo. não é? O Sérgio é profissional da música. Ele teve um show no Sesc sábado agora. O José Miguel Wisnik, uma beleza de espetáculo, lotou o Sesc de Pinheiro, lotou. Ali tem quase 500 lugares. Ele vive disso, ele quer viver disso. Para ele o aspecto econômico não é o mais importante, o importante é a realização dele profissionalmente, né? Ele faz isso... E aí herdou do pai esse... Não, essa parte da música, eu não me dediquei à música, eu gostava de tocar o repique. Mas, olha, lembrando agora, né, você sabe que um dos rapazes que era alto, bonitão, Zezé Prestes de Barros, parece que faleceu agora. Recentemente.
dentista, né? Mas na família Prestes de Barros, ele era sobrinho do Emerenciano. Até nome Ele era um dos que carregava a bandeira. O Eno Limpe, Seu Eno, pai do Vitor, o deputado. pai do deputado. Está vivo o Eno Limpe ainda. Não tá. O Eno faleceu? Infelizmente. Então é recente. Foi uma das primeiras vítimas de Sorocaba do Covid. Ah, mas então é coisa recente. É, A Volda, A que é Volda- mãe, a Volda foi minha colega de ginásio. Nós fizemos o ginásio do Estado, inclusive na quarta série, a Volda. Entende? Olha como são coisas que a gente lembra. A família os Lipes são de Mairinque. Mairinque. Ele era de Mairinque e vinha estudar em Bonitão. O Lipe era, né? A gente ficava meio com inveja. Mas a família da Volda morava ali naquela Tamandaré, né? A Isso. rua atrás do pai dela era Perto da médico. rodoviária, ali à o- direita ali, descendo a Santa Não, do Clara. Fórum. É, Não é rodoviária. a Santa Clara... Não, aquela- o Fórum, aquela rua que sai do Fórum ali e vai lá para a rodoviária. Entende? Ali por ali. Almirante Tamandaré. Mas ali morava todo mundo. Morava os Cardieri, morava os Barbero, morava os Marins. Entende? Olha como é que era. Morava o seu Manuel Gomes, Manecão, com as filhas. A Elisa Gomes, né? Foi inclusive minha colega de escola. O filho dele, eu esqueci o nome, foi o do dono da Sabugo. peixe. Isso, o Sabugo. O Sabugo. Tinha o filho mais velho, que era o Maneco também, entende? A Leocádia, Hortensinha, olha, toda... Ali. Lembrando, Guima Badini, Célia Badini, moravam ali na rua Padre Luiz. Entende? Era tudo o tempo da nossa turma de Sorocaba Clube, de recreativo, não é? Mas, infelizmente... Hoje as pessoas estão no mas virtual. isso é que é ruim, que você vai envelhecendo, sua idade vem, e as pessoas que você conviveu, muitas delas, a grande maioria foi embora. Entende? E você fica na lembrança só. Ô Sérgio, você acha que é mais difícil fazer amigo depois de uma certa idade? A gente tem muito... Eu falo muito por mim, viu? Não é que é mais difícil. Não é que é mais difícil. É que você, quando é jovem, é um monte de gente. E quando você vai passando com a idade, vai diminuindo o número de pessoas. Por exemplo, as pessoas que eu acabei de falar aqui, de pessoas que eu conheci, que estudaram comigo, Chiquinho de Gegec, o Eppelman, que estudaram comigo, Zitron, Eppelman, a turma, esse pessoal os Latuf, entende? Badini, Paulinho Badini, enfim, que estudamos ginásio. Elisa Gomes, não é? Célia Badini, do tempo nosso de ginásio. Eu falei da Volda, entende? Muitos deles foram embora de Sorocaba. Muitos foram embora, entende? E tem um rapaz, inclusive, eu já falei, professor da USP, caramba, o nome fugiu agora. Não é o Eppelman, é um da família judaica também aqui. Já vou lembrar já do nome. Então, foi embora para São Paulo, foram fazer a vida lá, o Chiquinho de Gegec. O próprio Carone, né? Os Carone, Modesto Carone. Foi seu colega. Modesto Carone foi meu colega. Morreu também recentemente. Também foi professor da USP. Foi tradutor direto do alemão da obra do Kafka, uma referência. Então, você veja que essas pessoas, né, fazem parte do seu passado, da sua história, tudo, e não estão mais aí. Por quê?
Alguns, como eu já falei, o Modesto, por exemplo, família dele, carona é aqui de Sorocaba, mas ele foi embora para São Paulo. Foi fazer, naquele tempo, você não tinha a oportunidade de desenvolver a sua vida profissional aqui em Sorocaba como é hoje. Tá certo? Isso mudou muito, Sérgio? Mudou bastante. A Faculdade de Medicina, que foi a primeira grande mudança aqui, foi nos anos 50. Nossa, foi uma revolução. Entende? Aqui, inclusive, nós, os rapazes da cidade, que ficaram morrendo de ciúme, criaram uma entidade chamada ASME. ASME? É. Agarra seu médico. Olha só. Porque as mocinhas de Sorocaba não olhavam muito mais para a gente, que eram elas olhavam para os estudantes de medicina, que eram gente nova, que veio de fora, entendeu? A ASME, você não sabia que existiu isso. Agarra seu médico. Então, eram coisas da época. Sorocaba, o que tinha de importante naquele tempo eram as escolas, por exemplo, o Ginásio do Estado, a Escola Normal Municipal, e tinha, olha só, a escola que tem ali na Avenida Pereira Inácio, Sim. Colégio Técnico, lá o CTI? Colégio Técnico. Ela era chamada Escola Profissional. Por quê? Porque ela ensinava para as moças, os rapazes, costura, desenho. Desenho técnico. Tinha desenho técnico, isso. Era a escola profissional. Isso mesmo. Ela era, sabe onde ela era? Na Rua Barão do Rio Branco. Olha, antes de construir o prédio lá. Onde tinha o prédio da... Não, onde fizeram o prédio da Telefônica, era ali. Aí transferiu para... Depois, o Estado construiu. Então, Sorocaba, ela se desenvolveu a partir dos anos... nesse aspecto, né, a partir dos anos 60. Então, a vinda da Faculdade de Medicina, depois veio Engenharia, depois veio... Nós tínhamos aqui uma escola, Organização Sorocabana de Ensino, que ensinava contabilidade. Escola do Comércio, né? A OSE, está aí até hoje. Está aí até hoje, da família Fonseca. A faculdade, bem da verdade, não era era do seu Arthur Cirilo Freire, que era casado com a mãe do Arthur e do Nelson Fonseca. Ele faleceu e o Arthur e o Nelson assumiram, entende? Depois veio a Escola de Filosofia, a Faculdade de Filosofia, a Faculdade de Administração, isso muito depois, a partir dos anos 70. Isso que faz com que a cidade... A cidade foi se modificando. Por exemplo, onde é a Faculdade de Administração, a Faculdade de Filosofia de Sorocaba, hoje é lá na Raposo Tavares, mas ela começou onde era a casa da família Scarpa. Que é quem doa tudo ali para... A família Scarpa era de Sorocaba. Entende? Eles tinham o Clube Scarpa, eles tinham as fábricas aqui e tinham a chácara onde morava os velhos, os antigos, Nicolau Scarpa, Francisco Scarpa, entende? Não é o Chiquinho é filho, é neto. Chiquinho é neto. Entende? Então, a família Scarpa foi muito importante em Sorocaba. Divisor de águas. Enfim, os comícios políticos que aconteciam, né, era ali na Praça Nicolau Scarpa. Eu assisti muito comício político. Ali que foi o Getúlio... Ou não foi... O Getúlio Vargas levou uns tiros lá, mas não acertou nele. Mas foi ali, né? Não, foi na Praça Coronel Fernando Prestes. E eu assisti, é verdade. Que foi o Xerépel e o Gazimiro. Eles passaram a noite no recreativo e, para não dormir, beberam um pouquinho e erraram os tiros por causa que estavam meio chumbados. E não era o Getúlio, né? Não era o Getúlio. O da guarda. Não, o Getúlio veio depois. Era o capitão Franco Pinto, que era gordinho, assim. Igual, parecia o Getúlio. Quando apareceu, eles estavam meio tocados. Não tiveram dúvida. Tacaram os tiros lá, olha, você não faz ideia. E o que acontecia? A praça cheia.
Aí descia o capitão Paulo Franco Marcontes com a cavalaria. O que era a cavalaria? Era meia dúzia de cavalos, uns 10 ou 12 cavaleiros ali, tudo que desciam para descer o ref. O que é ref? Ref era a espada. Olha. Descia o ref na turma, não é que era com a espada para cortar. Não, para de lado, davam de chapa. Na época eram os comunistas que desciam da Nogueira Padilha e eles encontravam lá na ponte. Entende? Quando tinha greve na Sorocabana, era assim. Era um tempo divertido. Hoje é tudo no mundo virtual e as pessoas... Hoje não tem nada disso. Tá bom, Sérgio. Passou rápido a hora hoje. Já foi? Já foi, olha lá. Opa, Estamos uma meia hora tudo aqui. bem. Tá bom? Ótimo, então. Ficamos aqui mais uma semana. Um abraço para você, para todos aí, para os nossos ouvintes sorocabanos. Isso aí. Tchau, até a próxima.